Olá, eu sou Alice Carvalho, idealizadora do projeto Mulher Sagrada, consultora do Oráculo da Mulher Sagrada e focalizadora do Círculo de Mulheres Arco-Íris. No vídeo de hoje eu vou falar sobre sagrado feminino e feminismo. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Então, para falar de sagrado feminino e feminismo, primeiramente vou falar sobre o que é feminismo. Lembrando que aqui eu trago o meu ponto de vista sobre esses temas e gostaria muito que você também trouxesse o seu. Então, se inscreva nesse canal do YouTube, no Facebook, facebook.com/mulher sagrada, instagram.com/mulher.sagrada e deixe a sua contribuição aqui nesse vídeo comentando. E se você gostou desse vídeo e quer ser avisado dos próximos vídeos, se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais. Então, aqui eu trago o meu ponto de vista, o meu olhar sobre essa relação entre o sagrado feminino e o feminismo. Então, lembrando que não tem certo e errado, né? Sua opinião é muito bem-vinda, sua contribuição sobre esse tema é muito bem-vinda aqui nesse espaço. Então, o que é feminismo? Importante dizer o que é feminismo, porque muita gente confunde feminismo com femismo, ou seja, muita gente pensa que o pensamento feminista é a mulher ser melhor que o homem, ou ela se colocar como superior ao homem. O nome disso é femismo, tá? Então, o feminismo é um movimento, nasceu como um movimento político e social por igualdade entre homens e mulheres. Mas que tipo de igualdade é essa? É uma igualdade social, uma igualdade política. Então, vamos lembrar que as mulheres, por muito tempo, elas não tinham os mesmos direitos sociais e políticos. Inclusive, isso permanece até hoje em algumas culturas, né? Ao redor do mundo. Até hoje, nós temos culturas e leis em determinados países que colocam a mulher como ser social e político como inferior ao homem, com menos direitos do que os homens. Então, o feminismo, ele luta por uma igualdade social e política. Precisamos lembrar que as mulheres, até mesmo aqui no Brasil, por muito tempo, elas não tinham a liberdade de trabalhar, né, de poder trabalhar, de ter um emprego, de ocupar espaços em locais, em empresas, da mesma forma que homens. As mulheres não tinham direito ao voto, então também foi uma luta, né? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, pelas mulheres conseguirem ter o direito de votar, de eleger os governantes. Então, aqui são somente alguns exemplos para ilustrar as lutas do feminismo. Então, o feminismo ele nasceu ali no final do século XIX e se desenvolveu no século XX. Teve várias coisas que possibilitaram essa abertura. Primeiro, a própria questão da mulher, da industrialização e a mulher ter que ir trabalhar. E aí veio as guerras mundiais, as mulheres, na falta de homens, de força de trabalho masculina nas indústrias, as mulheres foram chamadas para trabalhar. E aí, ao longo do século XX, teve esse desenvolvimento do feminismo e que permanece até hoje. Então, é um movimento que não vem de hoje. Nós estamos ouvindo falar muito de feminismo, mas não é uma coisa que começou recentemente, né? É um movimento aí que teve um surgimento bem anterior, né? E é interessante notar que, paralelo ao surgimento do feminismo, também houve esse resgate. Eu falo resgate porque vou falar da religião Wicca, e a Wicca traz ela trouxe muitos resgates, né, de conhecimento ancestral. Então, paralelo ao surgimento do feminismo, também houve esse surgimento, esse desenvolvimento da religião Wicca,
que é conhecida como a religião da deusa, uma religião que exalta os aspectos femininos da deusa. Pois bem, por que eu estou falando disso? Porque se a gente for parar para pensar, nos anos 60, 70, que foi, digamos que um dos auges do movimento feminista, teve esse auge, mas foi assim numa intensidade política e social. A mulher ela não estava tão voltada às questões de identidade, às questões espirituais. A luta da mulher era a luta pelos mesmos direitos que os homens, era pela mesma liberdade de ir e vir, de usar calça, e aí essa questão até mesmo digamos que uma liberdade biológica acabou sendo proposta através desse controle da reprodução, né? Com o surgimento das pílulas anticoncepcionais, a mulher começou a ter um poder sobre quando ela iria engravidar ou não, né? Então, foi uma luta muito pautada em relação a valores masculinos, ou seja, a mulher desejar ocupar os mesmos espaços políticos, sociais, econômicos que os homens. E aí nós temos hoje, né, trazendo para o momento presente, nós temos hoje essa nova etapa do feminismo, que está muito ligada também às próprias questões que não foram superadas, apesar de vários avanços, mas a questão da própria violência contra a mulher, então foi uma questão ainda não superada. E por que também não foi superada? Justamente porque o movimento feminista ainda não fez de forma profunda esse resgate da identidade da mulher. Então a gente precisa lutar também por uma mudança consciencial das mulheres e nos homens, né? Essa mudança da consciência nos homens, do papel da mulher, e eles mesmos despertarem para essa luta. Por quê? Porque a mulher, né, eu mesma, né, como feminista, eu acho super importante o homem, ele retomar esse papel, né, voltar a ocupar esse espaço no lar, porque por muito tempo o papel de cuidar do lar, o papel de criação dos filhos sobrecaiu sobre a mulher, porque a mulher não trabalhava, o papel dela era cuidar da casa e cuidar dos filhos. E aí o que restou para o homem? Para o homem restou o papel econômico, de provedor. Então, ele foi pautado pelo externo, né? Então, o homem, ele passou a ocupar o espaço dele no social. Ele perdeu o espaço como pai, como membro da família, digamos assim, como membro ativo na criação dos filhos, na constituição do lar, e ele passou a ser um membro ativo nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas relações econômicas. Então, também é uma luta feminista o direito, por exemplo, do homem retomar esse espaço no lar, como quando, por exemplo, foi aprovada uma lei que ele tenha uma licença paternidade maior, que ele possa passar mais tempo com os filhos. Então, parece que a luta do feminismo é um movimento apenas de mulheres, mas não, tem muitas pautas que têm a ver com os homens e que hoje a gente não tem ainda essa consciência por parte dos homens, justamente porque falta trabalhar essa consciência do valor feminino em si, né? E de todos esses resgates desses valores, né? Tanto do sagrado feminino quanto do sagrado masculino, em papel, né? No papel em conjunto, quanto casal, enquanto sociedade mesmo, né? Enquanto comunidade. Então, eu percebo que hoje esse resgate, esse movimento feminista, ele está vindo muito forte junto com esse resgate do sagrado feminino, e eu desejo de verdade que isso gere essa redescoberta da identidade da mulher, né? Então, a gente está realmente nessa redescoberta, que não deixa de ser um desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da espiritualidade feminina, para resgatar essa identidade da mulher, essa identidade do feminismo, do feminino, aliás. Tem até um trecho que eu queria citar aqui do livro, vou deixar a referência do livro aqui na descrição do vídeo, que fala assim: a teoria do feminismo revaloriza
qualidades femininas negadas anteriormente e ver a necessidade da criação de uma identidade feminina de acordo com a sua própria essência. Então é isso que eu percebo hoje, essa necessidade de resgatar a essência feminina e essa consciência, o desenvolver dessa consciência, porque também, se nós temos muitos homens machistas, é também porque eles foram criados em um ambiente em que o pai ou a mãe, ou ambos, eles tinham uma visão de mundo machista, né? Então foi essa transmissão de valores que foram passadas a eles e que os tornaram homens machistas também. Então eu espero ter comentado um pouquinho sobre essas relações entre o sagrado feminino e o feminismo, e eu quero muito ouvir a sua opinião. Deixa seu comentário, me manda mensagem, e gratidão por ter assistido esse vídeo até o final. E Namasdeusa, a deusa que há em mim, saúda a deusa que há em você.